Seja bem-vindo ao mundo marcial. Uma vez considerado bárbaro e primitivo, o MMA cresceu tremendamente ao longo dos anos e hoje representa o esporte convencional que muitos amam. Do domínio brasileiro do jiu-jitsu de Royce Gracie aos poderosos arremessos de luta livre de Tito Ortiz e o quase místico Muay Thai de Anderson Silva, o público do MMA viu muitos estilos dominando os outros ao longo da história. No entanto, as coisas que permaneceram iguais são a constante evolução do esporte e a melhoria interminável das técnicas. Neste vídeo mostrarei 10 técnicas de MMA mais eficazes e fáceis de aprender para você adicionar ao seu arsenal. Soco no fígado. Receber um soco no fígado perfeitamente colocada pode ser descrito como a experiência de luta mais dolorosa. O próprio fígado é responsável pela circulação sanguínea, de modo que os danos podem ir além da dor. O soco no fígado geralmente é executado após armadilhas, que deixarão o lado do corpo aberto. O soco no fígado deve ser curto e executado rapidamente para produzir o melhor efeito. Embora o soco no fígado seja a forma mais comum, ele também pode ocorrer como um chute no fígado ou uma joelhada no fígado. O fígado é um filtro para toxinas corporais, mas também é um órgão muito importante na circulação sanguínea. Assim, quando golpeado com um forte soco ou chute, o fígado libera as toxinas e uma quantidade muito grande de sangue, o que causa um choque no organismo. Estrangulamento triângulo. Originalmente desenvolvido por Tsunetani Oda e Kanemitsui, o estrangulamento do triângulo tradicionalmente vem do judô e faz parte do MMA desde o início. Hoje, representa uma das técnicas mais eficazes que você pode obter ao movimento favorito de muitos lutadores. A eficiência está em cercar o pescoço do oponente de uma maneira que para o fluxo sanguíneo para o cérebro. O que torna o triângulo único e perigoso é a capacidade de mudar rapidamente para uma chave de braço ou vice-versa, mantendo constantemente o oponente sob pressão. As tentativas de estrangulamento do triângulo forçam a pessoa a parar de fazer golpes ou tentar abrir a guarda fechada. Mesmo quando o triângulo está travado apenas parcialmente, ele pode atuar como uma posição de restrição poderosa e segura, deixando o rosto e a cabeça de um oponente abertos para atacar, eliminando suas chances de atacar. É uma submissão poderosa que pode forçar um oponente a perder a consciência em segundos. Chutes baixos. O chute baixo é uma das armas mais eficazes. Ele pode ser golpeado rapidamente e complementa muito bem os ataques combinados. Sua eficácia está em infligir dor. Chutes baixos podem derrubar gradualmente um oponente debilitando o quadríceps a cada chute, podem atingir as coxas internas, o que pode atrapalhar um ataque. Com consistência, potência e precisão, chutes baixos podem terminar as lutas por nocaute técnico. Principalmente, ao golpeá-los com precisão pode afetar o movimento e manter os oponentes à distância. Tirar a força das pernas de um oponente enfraquece muito sua capacidade de lutar por completo. Você não apenas tira a capacidade de se mover bem no ringue, como também remove o poder em seus ataques, seu equilíbrio, sua confiança na luta, e muito mais. Cotoveladas em pé. Os cotovelos são considerados as armas de curto alcance. As cotoveladas tendem a criar maior dano na posição em pé. A quantidade de força gerada nos pés e quadril é consideravelmente maior. Além disso, ter cotovelos em pé no seu jogo pode melhorar a imprevisibilidade. Seu arsenal fica mais impressionante. Golpear com os cotovelos sobre vários ângulos pode abrir instantaneamente cortes e sangramento abundante. Clinches. Envolver as mãos ao redor do pescoço do oponente e puxar para o clinches é provavelmente o melhor movimento defensivo para neutralizar uma pessoa que está avançando contra você. No momento em que você segura uma pegada firme, há muito espaço para golpear sem parar com os joelhos no corpo ou ir alto e golpear bem no nariz. Na melhor das hipóteses, forçar o oponente a puxar ele em um clinches e descarregar joelhadas, isso destruirá completamente. Chave de calcanhar. Os fatos de a chave de calcanhar ser banido em muitas academias falam por si. A técnica em si é simples, a chave é prender o joelho do oponente, impedir que ele se mova para o lado e você estará pronto para puxar a chave de calcanhar com as duas mãos. No entanto, você precisa de cautela extra ao executar esse movimento, pois requer muito pouca força para deslocar o tornozelo do oponente ou rasgar os ligamentos. Basicamente, um pequeno erro pode resultar rapidamente em uma lesão. A maneira como funciona é como um sistema básico de alavanca. Você assume o controle da perna do oponente e a força em um ângulo. Quando você força a perna do oponente em um ângulo, isso cria sua alavanca, rubber guard, guarda de borracha. Caso você se sinta desconfortável por estar por baixo na luta e não ter a habilidade necessária para garantir a finalização, sempre há uma oportunidade de puxar a guarda de borracha. Também conhecido como Mission Control, a guarda de borracha pode parecer simples, mas, por outro lado, naturalmente requer grande flexibilidade.
Ao controlar a postura do oponente com um braço e uma perna, você interrompe instantaneamente a ação adicional, puxando para a guarda. Enquanto os lutadores dependem de bater nas pessoas com quedas de perna única e dupla, os lutadores de jiu-jitsu brasileiro mantêm uma abordagem diferente. Um dos movimentos mais eficazes e fáceis de aprender é puxando para a guarda. Esta técnica pode ser executada de diferentes maneiras, mas geralmente durante o clinches, a partir do qual você pode agarrar o oponente, desequilibrá-lo e arrastá-lo para o tatame. A outra maneira é literalmente pular e executar uma puxada de salto, travando as mãos em volta da cintura e forçando-as a segui-lo para baixo. Seja qual for a abordagem que você fizer, tome cuidado. Puxar para a guarda implica ter um bom jogo de finalização nas costas, de preferência triângulos e chaves de braço. Jab. Não há nada melhor do que um jab bem encaixado, que combinado com trabalho de pés decente pode trazer uma tonelada de sucesso tanto defensiva quanto ofensivamente. No início, muitos lutadores usavam o jab para medir sua distância e impedir que os oponentes avancem tocando continuamente na testa, interrompendo seu tempo e capacidade de avançar. Mas um jab forte pode causar muitos danos, especialmente o nariz quebrando ou grandes inchaços sob os olhos. No entanto, o poder e o dano estão por trás da variedade de combinações de socos e chutes, quedas de double leg ou single leg. A razão pela qual a queda double leg ou single leg é considerada um dos melhores movimentos de MMA é porque marcar várias quedas em uma única rodada pode esgotar rapidamente o oponente e definitivamente matar o espírito de luta do oponente pelo resto da batalha. Quando um lutador é derrubado por uma queda double leg ou single leg na luta, seu movimento é imobilizado, incapaz de implementar seu plano de jogo durante a queda. Além disso, tem um grande efeito psicológico. Atacantes hesitam em socar ou chutar devido ao puro medo de serem derrubados. Para muitas pessoas, os combatentes do MMA são super-humanos e, de alguma forma, são. No entanto, por trás de todo herói há sacrifício, determinação e trabalho duro. Embora algumas técnicas nesta lista possam ser mais fáceis de dominar do que as outras, a receita para o sucesso ainda é a mesma. Treine duro, falhe muitas vezes, levante-se e continue a marchar para frente. Depois de pensar que sabe tudo, a arte marcial estará lá para lembrá-lo de que novas técnicas estão chegando e que a única maneira é nunca parar de aprender. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.